noite. Convido a todos a abrirem as Bíblias nessa noite para o livro de Números, no capítulo 21. Essa noite eu vou ler os versos 4 a 9. Na próxima mensagem, Números, eu pretendo voltar ao início do capítulo e falar sobre os versos que estão ficando para trás aí. Mas eu acho que eles fazem um par melhor com o restante do capítulo. Então nós vamos, nesse momento, ler em Números, capítulo 21, versos 4 a 9. Diz assim a palavra inspirada de Deus. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até aí nossa leitura. O livro de Números, no seu início, quando você começa a ler o livro de Números, ele começa a retratar coisas que aconteceram 14 meses depois do Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando saiu da escravidão. Os primeiros 10 capítulos cobrem eventos que aconteceram ao longo de 19 dias daquele período. Houve um censo do povo de Israel, por isso o livro chama Números. O povo foi contado, constataram que havia 600 mil homens acima de 20 anos que estavam em condições de ir à guerra. Logo depois disso, os 12 espias foram enviados para olhar a terra prometida, voltaram, revelaram as suas informações ao povo, e o povo se rebelou contra a ordem de Deus de subir e tomar posse da terra prometida, desacreditando que seriam capazes de vencer, porque eram cidades muradas com um povo mais alto que eles. Então eles começaram a pôr dificuldade em tudo isso. Também a Bíblia nos conta que, por esse motivo, foram sentenciados a ficarem 40 anos no deserto, sem terem a oportunidade de entrar. Seus filhos entrariam, mas aquela geração que tinha idade para, de fato, decidir alguma coisa e então entrar na terra prometida, foi sentenciado por Deus a morrer no deserto, e então eles foram segurados para trás. Deus não os deixou progredir. Alguns tentaram voltar para o Egito, também não puderam, e de qualquer forma estavam ali. Então 40 anos teriam que se passar. Os próximos 5 capítulos falam sobre os 39 anos que se seguiram, os capítulos 15 a 19 propriamente. E agora chegamos naquilo que será o último ano de sua peregrinação pelo deserto, antes que possam entrar na terra prometida. Então, mais ou menos esse é o momento em que estamos na história de Êxodo agora. No início, então, deste último ano, nós temos essencialmente uma nova geração. A maior parte dos mais velhos já morreram. Talvez um ou outro ainda estão por aí, né? Uma média de alguns 2 ou 3% no máximo, mas o que você vai ver é que essa nova geração é que está agora realmente constituindo a população. E no capítulo 20, você se lembra que eles deram a volta da terra dos Edomitas. Os Edomitas não os deixaram passar por sua terra, tentaram negociar para poder passar pela terra, eles disseram que não, então eles estão dando uma volta. O verso 4 aqui diz: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então veja só que coisa interessante. Eles tiveram que dar volta, rodear a terra de Edom sem passar por ela, e o povo se tornou impaciente pelo caminho. Nesse caso, a insatisfação deles
está relacionado ao fato que, agora que estão realmente chegando perto da terra prometida, eles têm que desviar e estão indo na direção oposta novamente e vão dar uma volta do povo de Edom. E o que acontece para essas pessoas é que eles começam a se irritar novamente com a ideia de já queremos entrar na terra prometida. O verso 5 então relata: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Fastio quer dizer, nós temos nojo desse negócio, não suportamos mais. É uma coisa que nos dá pavor ficar olhando agora essa comida, todo dia a mesma coisa. Então, essa atitude deles vem à tona novamente. E como eu disse, nós temos que entender que aqui realmente são os filhos dos que estavam sempre se rebelando, e ao longo desse período outros foram crescendo e estão ainda com essa mesma atitude. Você vê que na reclamação deles, como muitas vezes pessoas insatisfeitas reclamam, pintam o quadro pior do que ele realmente é. Eles são contraditórios, eles dizem que eles estão num lugar onde não há pão, e depois eles dizem, e nós temos fastio desse pão, quer dizer, não tem pão, por isso estamos reclamando, e o pão que tem a gente não entende. Então é uma coisa um pouco contraditória. Agora, de qualquer forma, o povo de Israel está aqui realmente expressando essa mesma velha atitude de sempre. Agora, por que as pessoas reincidem nos mesmos pecados? É porque, de fato, a atitude deles não havia mudado. Aquilo que estava por trás de seus sentimentos não mudou de forma alguma. Eles estão ainda com aquela mesma mentalidade de antes. E os filhos estão chegando com o mesmo tipo de mentalidade que os seus pais. Então, nada está realmente mudando. Eles podem ser corrigidos, Deus pode quebrantá-los, mas eles não se quebrantam para arrependimento, eles só meio que recuam, porque eles percebem que não podem contra Deus. Mas logo, aquele mesmo sentimento volta. E vocês se lembram quando teve a rebelião de Corá e Datã, como no dia seguinte eles começaram a falar: Moisés, vocês mataram o povo do Senhor. Quer dizer, aquela atitude assim, mesmo que eles no dia ficaram com medo e correram, até mesmo naquela noite, você pode imaginar que as conversas nas tendas foram do tipo: mas está muito errado. Entende? Essa atitude contra Deus. Então isso está acontecendo aqui mais uma vez. Agora, o verso 6, a Bíblia nos diz o seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veja, não foram poucos, muitos morreram antes que qualquer solução fosse dada. Essa região do mundo, de fato, é conhecida por serpentes. Tem muitas serpentes nesse mesmo setor aqui, onde a Bíblia descreve que eles estão passando, se olhar isso num mapa. Agora, o interessante, irmãos, é que quando a Bíblia aqui fala que havia serpentes abrasadoras, brasa, a palavra que está aqui no hebraico tem a ver com fogo, uma coisa que queima. Isso tem a ver com o fato que, sendo picado, o veneno fazia uma sensação de queimação, e aquilo ali queimava, e a pessoa ia sentindo assim, o veneno espalhando-se pelo seu corpo e criando essa sensação horrível, como se ela estivesse queimando. É essa a ideia da brasa. Existe um relato, alguns séculos depois desse período, de um rei da Síria chamado Esardom. Ele teve um cronista que foi com uma campanha militar contra o Egito, e o cronista relatou que quando passaram por essa mesma região, eles se depararam com muitas cobras de veneno mortal e acabaram perdendo muitas pessoas passando por essa região. Então, essa era uma realidade dessa região. E até mesmo no século XX, o T.E. Lawrence, o chamado Lawrence da Arábia, um soldado inglês que liderou uma revolta contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial entre as tribos árabes, ele relata o seguinte, seu livro, chamado A Revolta no Deserto. Esse livro foi escrito em 1927. Ele diz: a praga de cobras, que já vinha sendo um problema desde que entramos em Cirã, nome de um local, tornou-se hoje um terror. Este ano, o vale inteiro parece estar infestado de víboras e cobras venenosas de vários tipos. Era perigoso viajar de noite. Então, quer dizer, era uma região que tinha um problema naquela época, e tinha um problema
aparentemente até tempos modernos. E nesse contexto, nesse local, realmente o povo de Israel está tendo essa dificuldade de encontrar ali um caminho, uma passagem tranquila. Tente imaginar a situação. Você está deitado na sua cama, uma maca de algum tipo ali. Quem te garante que você não vai ser mordido enquanto você está deitado, tentando dormir? Você levanta para caminhar de manhã e pode ser que haja cobras no seu caminho. No meio daquela areia, se tiver qualquer planta, você tem que tomar cuidado, não consegue ver. E em toda situação, o povo está então aqui aterrorizado. Então o que acontece é que, mais uma vez, Deus se revela bastante severo. Agora, nós temos que enfatizar isso, porque se existe uma coisa que a nossa geração não quer acreditar sobre Deus, é que Deus é severo e que Deus pune. Que Deus é um Deus que julga, que Deus castiga. Aliás, saindo um pouco do assunto, você sabe por que as pessoas hoje querem argumentar contra a existência de Deus, dizendo, olha as tragédias e as misérias do mundo? É exatamente porque elas inventam para si o quê? Um Deus assim, um Deus que nunca julga, nunca castiga, um Deus que vive em função de usar toda a sua onipotência para realizar todos os sonhos de todas as pessoas, independentemente delas nunca se arrependerem, e fazer com que todo mundo seja todo dia feliz ao máximo. Aí eles olham e dizem, não é assim o mundo, então Deus não existe. Só pode, né? Esse tipo de Deus não existe mesmo, não. Agora, se você acredita em um Deus que é justo, um Deus que traz justiça e que realmente abandona e ignora orações de pessoas quando as pessoas estão em rebelião contra ele, então o que você vai constatar? É que na realidade existe exatamente isso. Existe um mundo com essa característica, faz todo sentido pelo Deus da Bíblia. Bem, de qualquer forma, o que acontece a essa altura é que, mais uma vez, Deus está ativamente atuando para não permitir que o povo fique impune em seus pecados, assim como Deus não permite que este mundo seja um paraíso para uma humanidade que está em rebelião contra ele. Então, esse Deus, a essa altura, traz essas serpentes. A Bíblia não diz que serpentes entraram no arraial simplesmente porque serpentes existem por lá. Não, a Bíblia diz que na providência de Deus, isso foi feito exatamente para ser castigo para o povo. Se o povo então está aqui com essa atitude novamente, a mesma atitude de antes, a mesma coisa que você vê que outras vezes acontecendo, e na verdade você até cansa um pouco, né? Você lê isso aqui, parece que é mais um capítulo, é mais uma vez e é o mesmo assunto. Lá no Egito que era bom, lá aqui a gente não tem pão, a gente está cansado de maná. E maná era uma coisa até gostosa pelo que a Bíblia diz que Deus fez um sabor agradável para esse tipo de alimento. Mas, no entanto, não. O povo de Israel tem essa atitude que diz, temos fastio desse pão vil. Ao invés de olhar para a provisão de Deus com gratidão e reconhecer, pelo menos não estamos passando fome, não? Tá, eu já estou comendo esse negócio tem um bom tempo, eu queria uma coisa diferente. Mas é o sustento que eu tenho. A ingratidão se revela novamente. Mas existe uma coisa que acontece a essa altura, que é novidade, e é progresso, e é bom ver isso. Veja o verso 7. Você vai ver no verso 7 uma coisa que não aconteceu até agora no livro de Números, em todos esses episódios. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Opa, isso aqui é novidade. Que bom, né? As outras vezes aconteceu o quê? O povo está rebelando e Moisés e Arão estão rogando a Deus, né? Por favor, Deus, tenha misericórdia, não castiga o povo, né? Arão corre lá com o incensário e entra no meio da situação. O que acontece? A praga para, quer dizer, é sempre assim, mas o povo olhando tipo assim, que isso? Por quê? Entende? Aqui o povo cai em si. Uma coisa interessante. O verso ainda diz, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. É muito interessante o que acontece a essa altura, porque exatamente o povo de Deus volta-se ao Senhor, pede e confessa o seu pecado e pede uma solução. Eu vou adiantar uma coisa. Essa é a última vez, nesse período dessa história de Israel, em que nós veremos o povo reclamando, murmurando contra a liderança e contra a direção de Deus. E alguém vai dizer, eu sei por quê, né? Eu sei por que é essa última vez, porque estamos no final dos 40 anos, então
essa vai ser a última vez porque não dá tempo, ok? Na verdade, não é isso bem não. Se você observar bem o que acontece, não existe nada que impeça a Deus de castigá-los ainda outra vez e adiar a entrada na terra prometida ainda outra vez, se não houver nenhuma mudança por parte dessas pessoas. Se eles manifestarem a mesma incredulidade de sempre, e se mais uma vez as portas de entrar na terra prometida, eles começarem a revoltar-se contra o Senhor, Deus pode muito bem dizer, vamos lá, mais 40 anos, vai ser a outra geração, não vai ser essa. É claro que não é o plano de Deus que seja assim, mas entenda que quando é o plano de Deus para que uma coisa aconteça dessa forma, quando é o plano de Deus que eles entrem a essa altura na terra prometida, também na bondade de Deus, o que Deus faz é que Deus age entre eles para que eles sejam diferentes. Então Deus torna certo que eles entram na terra prometida nessa geração, derramando sobre eles um espírito de arrependimento. Então, não todos, evidentemente, não creio que todos foram salvos, mas existe uma mudança substancial entre o povo, porque muitos deles, pelo menos, são realmente afetados pela graça de Deus a essa altura. E então, eu creio que existe uma coisa interessante que acontece aqui. Nos anos seguintes, e você vai perceber isso de agora em diante, tanto em Números como em Deuteronômio, você vai perceber que parece que estamos lidando com outras pessoas completamente. Você não nota as pessoas com essa mesma atitude. Por exemplo, quando você lê o Deuteronômio, o tom de Moisés, os seus sermões, os seus últimos discursos ao povo de Israel, ele trata o povo de uma forma muito mais positiva do que com essas outras abordagens todas que ele teve até essa altura. E ele adverte as pessoas a não se desviarem de seguirem ao Senhor, subentendendo que em grande medida, existe agora uma espécie de quebrantamento, arrependimento aconteceu e o povo está disposto a obedecer às ordens de Deus. E você não encontra, quando Josué assume a liderança, o povo dando essa mesma dificuldade, apesar que eles tiveram seus momentos de erro e houve, assim, verdadeiramente pecados, mas existe uma mudança que você vai constatar. Então, a Bíblia nos mostra aqui uma espécie de momento de transição na história do povo de Israel. Gostaria que vocês olhassem o livro de Juízes, capítulo 2. Essa é uma passagem das minhas favoritas do Velho Testamento. Acho que vocês vão entender por que lendo comigo. O que você vai ver aqui é que quando Deus muda o coração de pessoas, existe uma mudança real e existe fruto, e fruto que permanece. Até mesmo o que a Bíblia nos mostra aqui, como Moisés predisse quando ele pregou em Deuteronômio, futuramente os seus descendentes vão rebelar contra Deus e Deus vai castigá-los. Mas essa geração estava com uma atitude diferente. Veja o resumo daquele período todo, daquela geração que Josué assumiu a liderança. Juízes 2, o verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Essas grandes obras seriam principalmente as obras feitas por mão de Josué. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Agora pare até aí. Não é impressionante isso? Que aquela geração serviu ao Senhor a vida inteira. Aqueles homens agora, no período aqui de Josué, coisa de 40 anos mais tarde que isso. Essa geração, a Bíblia diz, essas pessoas foram fiéis. Elas foram obedientes ao Senhor, não se envolveram com a idolatria, não rebelaram contra a liderança de Josué, e tanto é que eles conquistaram a terra prometida com a bênção de Deus, e Deus esteve com eles, e você não os vê sendo mortos aos milhares pelo Senhor no livro de Josué. Então isso é impressionante e isso é importante. No entanto, a Bíblia diz, ainda no final, no meio do verso 10, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Está vendo quando aconteceu isso? Depois que aquela geração faleceu, aí pessoas
não se preocuparam mais com o Senhor. Mas enquanto aqueles estavam vivos, eles não deixaram de ter idolatria em Israel, não. Coisa interessante isso aqui. Vamos voltar lá para Números, capítulo 21. Entenda, eu não estou dizendo, e eu não creio, que todos ali se converteram, mas aparentemente, muitos deles tiveram, nessa altura da história, uma conversão genuína. A Bíblia nos fala que as pessoas que saíram do Egito para o deserto eram, na sua maior parte, gente incrédula, e não puderam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. Agora, a realidade é que pessoas podem mudar, Deus muda pessoas, e quando Deus muda as pessoas, a atitude delas muda. Quando Deus converte pessoas, elas se tornam nova criatura. E o caminho é sempre este: confessar o seu pecado, recorrer a Deus e buscar o perdão de Deus. Então, como foi que Deus resolveu o problema? Esse problema das serpentes. Eu quero que você veja no verso 7, o que o povo pediu? O povo pediu assim: ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Eles não pediram nada que seria solução para quem já estivesse mordido. Tirar as serpentes evita picadas futuras, não? Mas eles estão dando por perdidos aqueles que já foram picados. São serpentes abrasadoras, veneno mortal, e eles pediram isso. Mas Deus, em sua bondade, foi muito além do que eles pediram ou pensaram. Veja o verso 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Uma promessa. Uma serpente de bronze, provavelmente uma coisa pequena, não era um trabalho que levaria horas para fazer, era pegar ali um pedaço de bronze e rapidamente tortar o negócio na forma de uma serpente, você estava com uma coisa pronta. E existe, inclusive, uma realidade que nós podemos dizer até pela arqueologia. Foi encontrado, não tanto tempo atrás assim, em um templo midianita do século 13 a.C., que é exatamente esse período aqui do Êxodo. Esse templo tinha um lugar santo, um lugar santíssimo dentro do templo, e ali eles encontraram uma serpente de bronze com a coisa de uns 12 centímetros o tamanho dela, uma coisa fininha. E essa foto é exatamente dessa cobra. Ela é uma cobra enrolada, de maneira que ela seria enrolada para ficar em volta de uma haste. Agora, tudo indica que uma haste como essa, se fosse uma haste apenas vertical, sem uma peça transversal, ela cairia. Então, uma haste com uma peça atravessando, que seria, na verdade, uma espécie de uma pequena cruz. E um objeto pequeno. Agora, isso aqui não é o negócio de Moisés. Eu não estou dizendo que eles acharam a coisa de Moisés, nós sabemos que não acharam a coisa de Moisés. Eu estou dizendo que isso é interessante pelo seguinte, que é a mesma região, e o motivo que isso é interessante é que demonstra que, provavelmente, isso é resultado do incidente, de maneira que, como aconteceu isso, e a fama disso correu, pessoas tentaram imitar e fizeram uma coisa semelhante, colocaram no seu templo, tipo assim, nós temos um desses negócios também, esse negócio que é poderoso. Porque é claro que não resolveria nada, para eles seria nada mais que um ídolo. Agora, falando em ídolos, e o negócio de Israel não seria um ídolo? Sabe, é curioso que você vê às vezes pessoas contestando a postura que nós usamos, como nós não fazemos imagens, não adoramos imagens, não veneramos imagens, e nós não agimos assim como se isso tivesse nem espaço na nossa prática religiosa, e as pessoas às vezes olham isso, e as pessoas dizem, mas essa postura de vocês está errada, porque na Bíblia Deus mandou fazer imagens, e então apontam para certas coisas como essa própria passagem aqui, e algumas outras passagens, por exemplo, os querubins sobre a Arca da Aliança. É claro que eles esquecem que era colocado no lugar, no Santo dos Santos, onde ninguém ia, senão o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele nunca ficava olhando o negócio ali para adorar nem nada, então não era um objeto de adoração, tinha outra finalidade totalmente. Agora, de qualquer forma, sempre nós temos que lembrar que esses objetos, quando foram autorizados por Deus, foram até ordenados por Deus, não eram para serem usados em culto. Não se podia olhar para o objeto para ficar fazendo oração, nem reza. Não era para chegar lá e queimar incenso, acender vela, dar beijo. Não era nada disso, nem ficar carregando de um lugar para o outro, como uma coisa que você
usa na frente de uma procissão. Não era esse tipo de coisa que era feito. Havia algum outro sentido. E nesse momento nós vamos falar sobre o motivo pelo qual Deus mandou fazer essa serpente. Mas uma coisa nós podemos dizer com bastante certeza: Deus não mandou fazer isso para que eles então tivessem um objeto que eles começassem a, em torno dele, fazer culto. Isso não foi autorizado. Era só um objeto para dar uma lição. Eles olhariam, seriam curados. Mas não era para usar aquilo ali em culto religioso. Só que, como o povo tende ao erro, o que aconteceu? Se você conhece a Bíblia, você sabe, né? O povo pegou esse objeto e fez exatamente isso. Começou a usar isso como objeto de culto. Veja em 2 Reis, capítulo 18. Aqui a Bíblia nos fala sobre o reinado de Ezequias, um dos reis bons de Israel, que fez uma reforma na religião em Israel, tirando as violações das Escrituras que havia penetrado a religião em Israel. E a partir do verso 2, em 2 Reis 18, a Bíblia diz sobre o rei Ezequias: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Agora, olha só que tragédia. Uma coisa que era para ser uma bênção. Depois que já não estavam mais lidando com aquelas serpentes, guardaram aquilo com carinho. Olha, uma coisa que Deus usou para nos livrar, e pessoas aqui não morreram graças ao que Deus fez, e Deus usou isso aqui. E aquilo ficou guardado. Agora, séculos mais tarde, o que você encontra? Alguém achou aquele negócio e descobriu: opa, esse negócio aqui é poderoso. Isso aqui é uma relíquia, é uma coisa lá do tempo de Moisés. Esse negócio aqui tem poder de curar. Aí virou um culto em torno daquilo. Então, Ezequias, sendo um servo de Deus, e sendo uma pessoa que fazia aquilo que é reto aos olhos de Deus, tomou aquele objeto que poderia ter sido guardado como peça de museu, mas que havia se tornado associado à adoração, e destruiu. E era necessário fazer isso. Totalmente necessário. Sabe, e qualquer coisa desse tipo, existem essas crendices em torno de relíquias hoje. E muitas relíquias falsas, você deve saber disso, né? Não sei se você sabe que existem igrejas aí que têm relíquias, onde as pessoas vão até lá e supostamente essas relíquias são associadas a santos do passado, ou personagens bíblicos e tal. Aí você vai em alguma igreja que tem um cacho de cabelos de Maria. Aí tem outra igreja que tem um vasilhame que tem leite do seio de Maria, que vazou da boca de Jesus quando ela estava mamando. Essas coisas, sabe? Claro que é o autêntico, né? É absurdo até essas ideias. Mas, assim, essas coisas as pessoas colocam ali, as pessoas fazem peregrinação para ir lá visitar. E se tocar no negócio, existe muitas vezes a crença de que aquilo ali vai te trazer benefício espiritual, te livrar de anos no purgatório e tudo mais. Quer dizer, esse tipo de coisa, nem que fosse autêntico, as pessoas indo para esse lado, era melhor destruir. Muitas vezes, como eu disse, no tempo de Constantino, a mãe de Constantino, o imperador romano, disse que se converteu ao cristianismo e se empolgou com relíquias. Ela viajou pela terra prometida, procurando relíquias para todo lado. Em determinado local, ela disse que por um sonho tinha sido revelado onde estava a verdadeira cruz de Jesus. Existe esse nome famoso na religião católica, Vera Cruz, vem exatamente daí. Então eles cavaram, e não é que acharam 3 cruzes, eu não sei se eles plantaram as cruzes para depois desenterrar, eu não sei, mas de alguma forma eles acharam cruzes. Uma delas disseram é a cruz de Jesus, então começaram a espalhar essas relíquias pelo mundo inteiro. Agora, se fosse realmente a cruz de Jesus, talvez teria um valor sentimental para o povo de Deus, mas não poderia se tornar uma relíquia para culto, não se poderia usar dessa maneira. Mas a realidade é que eles quebraram lascas dessa cruz e venderam elas pelo mundo inteiro, e dizem que se você pegar cada pedaço que supostamente saiu daquela cruz, é madeira o suficiente para construir um navio. Haja madeira, não? Virou comércio. Então, quer dizer, esse tipo de atitude dentro da religião
é desaprovado por Deus. O fato que aqui Deus autorizou e, na verdade, ordenou se fizesse um objeto tridimensional, no formato de uma serpente, não quer dizer que Deus está, a essa altura, autorizando as pessoas a terem imagens e nem relíquias. É muito claro isso na Bíblia. Isso é uma perversão que eles fizeram naquela época e a própria Bíblia mostra o perigo disso. Mas voltando então à narrativa e o sentido da coisa. Por que então Deus fez isso? Por que Deus usou esse objeto? Por que fazer uma serpente de bronze? Bem, você sabe que isso é profético. Isso apontava para Cristo. E nós sabemos que esse era o sentido porque Jesus interpreta assim. Se você conhece João capítulo 3, em João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. E o que é que Jesus diz para Nicodemos? Ele diz, Nicodemos, uma pessoa tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem salvação, você nunca entra no reino de Deus, se não nascer de novo. E Nicodemos então fica encabulado e diz assim, como que uma pessoa vai nascer de novo? Ele diz, isso é nascer do Espírito, o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não vês nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é que uma pessoa nasce do Espírito, não é um nascimento físico, é uma operação do Espírito de Deus, você vê o efeito, mas você não vê o nascimento. E então o que ele diz, ele logo em seguida começa a dizer, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, falando sobre isso, a necessidade da vida eterna, da salvação eterna, ele diz, sabe como Deus providenciou solução para o problema da picada de cobra? Pois então, a solução para o pecador perdido, que precisa de perdão, que é condenado por sua culpa, para que ele tenha vida eterna, a solução é essa. Assim como foi levantado a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E por isso Jesus então é levantado numa cruz, pregado numa cruz. E assim como você olhando para aquela serpente era curado do veneno, Jesus está dizendo à pessoa que crê em Jesus, semelhantemente, tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso aqui é uma mensagem que aponta para a salvação. Então Deus está fazendo, na verdade, duas coisas ao mesmo tempo. Está solucionando o problema da picada e das cobras, mas Ele também está ensinando sobre Jesus. E é muito bonito ler o Velho Testamento e entender como o Velho Testamento, na direção de Deus, toda hora aponta para Jesus, se aponta para Jesus. Você vê que, por exemplo, havia um cordeiro na Páscoa, e o cordeiro tinha que ser um macho de 1 ano, sem defeito. Por que sem defeito? Porque apontava para Jesus. E quando era sacrificado aquele animal, não se quebrava nenhum osso. Por quê? Para apontar para Jesus, porque Jesus morreria de uma maneira que não se quebraria nenhum osso. E assim como nessas coisas Deus estava pensando adiante e embutindo ali na lei de Moisés, e nos rituais de Israel, e em todas as coisas que ele fazia, embutindo retratos de Cristo que apontariam para Jesus, para que quando Jesus viesse as pessoas então olhassem para trás e olhassem a Bíblia e dissessem, então era sobre isso que Deus estava nos preparando, é para isso que o Velho Testamento apontava, é isso que Deus está fazendo aqui. Então o que Deus faz exatamente nessa altura é criar uma espécie de solução que remete na sua tipologia para Jesus. Naquela haste, uma serpente foi pendurada. Na cruz, um homem foi pendurado. Um homem para sofrer a ira de Deus. Tinha que ser um homem, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E quando Deus levantou Jesus sobre a cruz, ele, Jesus, um ser humano, foi tratado como o culpado pelos nossos pecados. Fomos nós mesmos, que trouxemos a condenação justa sobre nossas cabeças. Por isso, ele se tornou um de nós, para que, como um de nós, ele sofresse em nosso lugar. A Bíblia diz em Hebreus assim, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo,
convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a Bíblia nos diz que era necessário que ele se tornasse participante de carne e sangue, natureza humana, ser exatamente o que nós somos, um ser humano. Jesus se tornou um ser humano, e Jesus então assim nos socorreu. Se havia uma serpente na haste levantada no deserto para sarar todo o estrago causado pelas serpentes, houve um ser humano na cruz levantada no Calvário para salvar de todo o estrago causado pelos seres humanos. Esse é o paralelo, e é isso que Jesus estava nos ensinando ali. Agora existe um outro paralelo que é muito poderoso e é muito importante você entender. Leia novamente comigo aqui o verso 7, veja o pânico do povo. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Veja que o povo está clamando por uma solução. E Deus trouxe uma solução, mas não foi a solução que eles propuseram. Deus não tirou as serpentes. Nada é dito que as serpentes foram tiradas. A indicação é que, na verdade, eles prosseguiram o seu caminho e vai ver que mais uma quantidade enorme de gente foi picada. Mas havia solução. Quando as pessoas chegam assim, confessando, pecamos contra o Senhor, eu imagino que o povo chegou ali meio que disposto a fazer qualquer coisa. Talvez estivessem pensando, talvez até falando assim: o que nós precisamos fazer? Qualquer coisa que tiver que fazer, a gente faz. O que Deus quer? A gente faz sacrifício, a gente faz voto para ser muito mais religioso, a gente faz caridade, a gente vai ser melhor. Só pede a Deus para fazer alguma coisa. Nos fale o que nós temos que fazer, a gente faz. Mas nada disso foi prescrito. Verso 8: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Veja que eles não tinham que fazer nada, era só olhar. Talvez alguém ouvindo aquilo achasse até estranho. Só isso? Sério? Tipo assim, vai ter uma coisa ali, eu olho e fiquei curado. Mais nada. E a minha parte? Onde é que fica a minha parte? Eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus? Eu não sei se essa mentalidade correu entre eles, mas uma coisa eu acho interessante olhar aqui. Será que todos os que haviam sido picados ou que foram dali em diante picados olharam? Será que foram todos? Na verdade, eu nem sei se eles olharam ou não. Eu sei que muitos olharam, mas quando eu leio o que o texto diz, ele diz assim: sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se olhava, sarava. O que me dá meio que a impressão que talvez alguns não olharam. Eu não acho que dá pela gramática afirmar isso, mas dá essa impressão, pelo menos a minha leitura. Agora, talvez, ouvindo que seria dessa forma, algumas pessoas acharam que isso nunca funcionaria como solução, e a realidade é que a solução aqui proposta, a serpente de bronze estaria em um local, e as pessoas no arraial espalhadas teriam que então, sendo picadas, sair de onde estavam e ir até lá, e ir até onde estava aquela serpente de bronze. Ou seja, se ela achasse que houvesse uma outra solução, ela teria que meio que abrir mão de todas as outras soluções, largar aquilo para lá, para ir até lá. Tipo assim, eu não vou tentar aqui ficar de repouso, tomar algum medicamento, ficar parado, pedir, né, para alguém, sei lá, cortar em volta, sugar, tentar tirar o veneno. Eu vou lá. Então você tinha que fazer uma opção. Ou você se tratava, inventava sua própria solução, ou você fazia o seguinte: eu fui picado, meu tempo é curto, eu não vou fazer outra coisa, não vou arranjar outra solução, eu vou lá onde está a serpente que Deus mandou Moisés fazer, e eu vou olhar aquela serpente. Então, era uma opção que envolvia fé. Se alguém optasse em incredulidade por não ir, certamente morreria. Por outro lado,
O que levaria uma pessoa a sair de onde estava e ir até o local onde estava a serpente de bronze? A fé. Se a pessoa acreditasse na promessa de Deus, ela iria e não tinha que fazer nada. Era só chegar lá de olho aberto, você já viu o negócio na sua frente, não tinha nada que tipo assim, agora senta aqui e concentra, não pisque, 1 minuto pelo menos sem piscar, não, era só assim, puf, bateu o olho, você olhou, você foi curado, sem esforço, sem mérito, bastava crer, de forma que todo aquele que cria na bondosa provisão de Deus, conforme Moisés prometeu, foi curado e foi salvo do veneno da serpente. Agora imagine o impacto que isso teria na vida de uma pessoa que experimentou aquele veneno queimando em suas veias e sabendo que aquele veneno estava lhe afetando e rapidamente ela iria morrer, mas chegando, olhando aquele objeto e do nada ficando curado. Imagine o que isso fazia com a pessoa para pensar assim: esse Deus é verdadeiro, esse Deus me salvou, esse Deus cuidou de mim, esse Deus providenciou pelo meu bem. Sabe, o mesmo é verdade com respeito à salvação de nossas almas. E é isso que diz as Escrituras e é isso que Jesus está dizendo. Ouçam novamente as palavras de Jesus. Ele diz: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou seja, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque se Jesus não morre na cruz, não tem salvação para ninguém. É a única solução que existe. Se Jesus morrer na cruz, o que acontece? Aqueles porque ele morre, ele salva. Mas se Jesus não morrer na cruz, não existe um que escapa da condenação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus diz: é necessário, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E a pessoa que então diz: não serão as minhas obras, não serão os meus méritos, mas Jesus morreu por pecadores indignos como eu, e ele está ali pregado naquela cruz, por amor a mim, e o seu sangue derramado basta para a minha salvação. E as pessoas que tomam então essa postura e creem, são perdoadas, e são perdoadas assim, instantaneamente. Não é um processo, é justificação gratuita, mediante a fé. E é isso que Jesus enfatiza quando ele ainda reforça e diz: pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é todo aquele que nele crê, não é todo aquele que crê e além de crer, fizer uma média muito alta de boas obras. Aquele que além de crer, tiver uma vida impecável, tiver um grande feito espiritual em sua vida. Não todo aquele que crê, basta crer, e se você crer, você recebe o perdão. E é sobre isso que a Bíblia está dizendo, quando em Isaías capítulo 45, a Bíblia diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha essa palavra em Isaías, escrita 600 anos antes de Cristo, está dizendo para nós aqui nessa terra tão longe da terra prometida, dizendo assim: olhai para mim e sede salvo, brasileiros. Olhai para mim e sede salvo, todos os limites da terra, porque Jesus é o Salvador e não há outro. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro e não há outro. Salvação só existe nele. E essa passagem tem muito a ver com todos nós. Nós não fomos talvez picados por nenhuma serpente abrasadora e talvez não seremos, mas independentemente disso, todos nós temos um veneno em nós que é o pecado, e a solução do pecado é Jesus crucificado. E se uma pessoa nunca recorreu a Jesus, se nunca creu em Jesus como seu único suficiente Salvador, essa pessoa está até neste momento com o veneno do pecado em seu sistema, que está produzindo nela a morte espiritual, levando essa pessoa à condenação do inferno, levando essa pessoa a ser tudo o que ela não deveria ser, com todos os seus defeitos, seu egoísmo, sua indiferença para com Deus e para com o próximo, motivo pelo qual as pessoas são aquilo que elas não deveriam ser, e motivo pelo qual elas vivem vidas vergonhosas de quebrar a lei de Deus e vidas que lhes levarão a querer se esconder de Deus no dia do juízo, é por causa do pecado que está em nós. E se uma pessoa se arrepender do pecado e crer em Cristo, só de olhar para Cristo e crer, Ele me soluciona, Ele me salva. É isso que a Bíblia está dizendo, Ele salva, mas creia nele somente, não creia em você mesmo, não creia nas suas obras. Alguns de vocês conhecem
O caso da conversão de Charles Spurgeon, o pregador batista do século XIX, é uma coisa muito interessante o relato de como ele se converteu. Spurgeon, se você não conhece quem é, foi considerado um dos maiores pregadores do século XIX, uma pessoa que teve na cidade de Londres um público muito grande vindo à sua igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, porque tinha um dom extraordinário assim de Deus para pregar a palavra de Deus e para pregar o evangelho. Mas quando ele tinha 16 anos de idade, ele teve uma conversão, ele estava sob profunda convicção de pecado. Ele sabia que ele não estava bem com Deus, mas ele não sabia consertar o problema, ele não sabia o que fazer. Estava nevando muito no domingo de manhã, quando ele saiu para a igreja, e a neve tão forte, e o frio tanto, que ele resolveu parar numa pequena igreja metodista, que ele viu pelo caminho que era menos distância do que a igreja para onde ele iria. Então ele entrou nessa igreja, sentou ali, havia coisa talvez de 1 dúzia de pessoas, o pastor não compareceu, Spurgeon deduziu que seria por causa do mau tempo, então ele ficou ali sentado para ver o que aconteceria. Nessa altura, vendo que o pastor não chegava, vou ler na autobiografia dele o que ele conta. Por fim, um homem muito magro subiu ao púlpito para pregar. Era um sapateiro ou alfaiate, algo assim. Convém, claro, que pregadores sejam instruídos, mas esse indivíduo não teve a oportunidade de instrução bíblica. Ele só conseguia ficar repetindo o texto pela simples razão de que ele não tinha mais conteúdo do que isso para acrescentar. O seu texto era: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Ele nem conseguia pronunciar corretamente algumas palavras, mas isso não fez diferença para mim. Percebi que havia naquele texto uma luz de esperança para mim. O pregador começou dizendo: meus prezados amigos, este texto é bem simples mesmo. Ele diz: olha, esse negócio de olhar não dói nada. Não tem que levantar um pé nem um dedo, é só olhar. Você não tem que fazer uma faculdade para saber olhar. Você pode ser o cara mais bobo do mundo, mas você consegue olhar. Você não tem que ter um salário grande para poder olhar. Qualquer um consegue olhar. Até uma criança dá conta de olhar. O texto diz: olha para mim. Ah, ele disse com sotaque de Essex, muito carregado. Tem muita gente olhando para si mesmo, mas não adianta ficar olhando para você mesmo, não. Você nunca vai achar conforto nenhum olhando para si mesmo. Alguns olham para Deus Pai. Jesus diz: olhai para mim. Em seguida, Spurgeon diz, o bom homem deu uma sequência dizendo: olha para mim, estou suando grandes gotas de sangue. Olha para mim, estou dependurado na cruz. Olha para mim, fui morto e sepultado. Olha para mim, eu ressuscitei. Olha para mim, eu subi ao céu. Olha para mim, estou sentado à destra do Pai. Ó pecador, olha para mim. Quando terminou de dizer isso, percebi que havia ficado uns 10 minutos falando e não tinha mais nada para falar. Aí de repente ele olhou para mim. Eu estava debaixo da galeria. Tinha tão pouca gente na reunião que ele notou que eu era um estranho ali. Ele ficou me encarando como se soubesse tudo que estava no meu coração, até que disse: jovem, você parece muito infeliz. Bem, era verdade, mas eu não estava acostumado a ouvir comentários vindos do púlpito sobre mim e a minha aparência. E, no entanto, foi um golpe certeiro. Ele prosseguiu: e você vai ficar sempre infeliz, infeliz na vida e infeliz na morte, a não ser que você obedeça o que esse texto da Bíblia diz. Mas se você obedecer o que a Bíblia diz, se você obedecer agora, nesse exato momento você será salvo. Aí ele levantou as mãos e clamou, como só mesmo um metodista raiz podia fazer: jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus Cristo, olha. Você não tem que fazer nada, é só olhar e viver. Eu entendi na hora o caminho da salvação. Assim como quando a serpente de bronze foi levantada, o povo só tinha que olhar e ser curado, assim também era o meu caso. Eu estava me preparando para fazer 50 coisas para Deus, mas quando escutei aquela palavra, olhe, que palavra maravilhosa ela se tornou para mim. Eu olhei,
Olhei tanto que meus olhos quase se foram embora. E naquele momento eu enxerguei a luz. Conversão Spurgeon. Não é interessante? Deus usa as coisas mais simples, né? Um homem empolgado, com pouco preparo, mas falando o que é verdade da Bíblia. Sabe, isso é verdade. Se você nunca se entregou a Cristo, creia nele hoje. Entenda, olha, eu vou seguir Jesus Cristo porque Ele me salva, Ele me perdoa. Se você olhar para Jesus e entender, é Jesus e Jesus crucificado que é a minha salvação, Ele será o seu Salvador mesmo nessa noite. Vamos fazer uma oração, nos colocar de pé?